Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Yoga ou yoga. Lembro-me que em 1982, quando eu tive a oportunidade de conhecer De Rose, posteriormente eu escrevi até uma revista chamada Yoga e Massagem Oriental, 20 anos depois, ele criou uma celeuma nacional. Eu fui em São Paulo até o Cláudio Duarte, que escrevia para a revista Planeta, e ele me disse que o nome não era yoga, era yoga. Um riscão no O-G-A. Bem, se é yoga ou yoga, fica no ar, né? Aí vem a visão da semântica e a visão do sânscrito, que tem um alfabeto chamado Devanagari. E, por sua vez, uma coisa é sabido por todos nós: yoga ou yoga quer dizer união, união do corpo e da mente. E o codificador do yoga foi o Patanjali, depende da pronúncia em sânscrito ou em Pali. E para falar exatamente da visão Bhakti, visão devocional, Bhakti ou Bhakti, devocional, e falar exatamente do Patanjali, é que estamos aqui com Glória Gomes, essa figura fantástica, que é professora de yoga, yoga, é professora de Tai Chi, de Qigong, é acupunturista, é psicanalista, dirige a ala feminina lá da maçonaria. Não, é Maribel Barreto. Mas você está sempre lá. É uma pessoa que faz a parte toda energética. Inclusive eu quero entrevistá-la. Tá. E aí é uma pessoa assim, fantástica. Maribel está convidada. É uma fantástica, uma pessoa maravilhosa. Que vai nos falar sobre o que é Patanjali, o que é yoga e qual a importância de se ser um yogi, um yogini, né? Bem, Patanjali, médico, geógrafo das escrituras sânscritas, ele codificou os aforismos hinduístas em Angas e numa tradução mais acessível, simples e prática do yoga, a mais acessível ao público, porque os Vedas, que é as formas que era transcrita os aforismos, eles eram em forma de hinos. Então ele deu uma linguagem mais simples e mais tradicional. O que é o yoga? O yoga é a busca pelo autoconhecimento. Somos uma partícula do universo em constante transformação e evolução. A nossa única finalidade é aprender, conhecer, interpretar, meditar e, por fim, se iluminar através da autorrealização. O homem, ele vive em busca da luz, porque é a luz que identifica o homem com Deus. Enquanto a luz é que transporta a imagem. Enquanto o homem é capaz de transportar essa luz e se identificar com ela, ele será parte consubstancial dessa luz e provavelmente com Deus ele se identificará. O yoga, em suas muitas partes, através dos seus exercícios de pranayamas. Por que é prana? Prana é energia vital. O prana é a nossa própria vida, porque o homem, ele tem consciência de vida a partir do momento que ele dá o seu primeiro suspiro, que é o ato de respirar. É evidente que ele finaliza esse ato
com o último suspiro, que é o último suspiro, para de respirar. Então acaba a vida fisiológica naquele momento. Toda a nossa existência é pautada nessa busca da respiração. Junto com ela, nós temos o quê? O movimento. O movimento é justamente o que nos faz nos sentir Agora, no Glória, ritmo da vida. O que é que fazem as pessoas procurar o yoga? Eles procuram o yoga. Exatamente, eles querem chegar ao samadhi, ao nirvana, ao estado de mu, para poder se elevar espiritualmente, o novo estádio, né? Patanjali dizia que yoga a contemplação final do yoga é a parada das ondas mentais. Ou as pessoas vão mais para meditar, como dhyana, que sânscrito é dhyana ou dhyana, que é o processo de meditação. As pessoas procuram mais o yoga por quê? Pela parte física ou pela parte mental, para se relaxarem? Como isso é feito? Tem todo tipo de público. Tem um público que procura, porque existe muito apelo comercial aí de que o yoga emagrece, o yoga para estressado, yoga para grávidas, crianças. O yoga, ele é único. E o sentido dele é justamente esse. Essa busca espiritual. O yoga é uma busca espiritual, de transformação e união com o todo, com todas as partes que integram o ser humano, corpo, mente e espírito. A meditação não é você se transmutar nem sair do seu corpo, nem fazer aquelas viagens astrais. As pessoas procuram muito a meditação? A meditação é justamente você sair do foco do seu cotidiano comum, estar no maior barulho, no meio do maior trânsito, e você conseguir Mas qual a sua importância? Exatamente você conseguir mergulhar no seu silêncio interior. Uhum. Naquela consciência sua. Quem sou eu que estou fazendo aqui? Você dirigir o seu foco das atividades externas para uma atividade interna, que é os yamas e os niyamas, apresentado por Patanjali nos seus 8 anos. Eu me lembro-me que há 30 e... Eu estou ficando velho, hein? Em 1982, quando eu fiz o primeiro curso de formação de yoga com De Rose, a maioria eram mulheres. Sim. Isso hoje ainda é o maior público do yoga são as mulheres? O meu maior público ainda é mulher, mas eu vejo muitas academias. Justamente porque o homem ele busca mais aquela busca física da força, né? O homem busca aquela hoje mesmo as academias estão trabalhando muito a musculatura, a aparência física. As mulheres, ela tem uma predisposição para a calma, a percepção, a tranquilidade, essa identificação com o universo, com tudo que nos cerca, que é a proposta do yoga. O yoga faz essa união de todos os elementos que nos cerca com o nosso elemento interior, que se identifica justamente porque nós somos o micro dentro do macro. E algumas pessoas confundem que o yoga é uma religião. Isso. Muita gente acha que cada Mahabharata, né, que é um épico um clássico, né? E o Bhagavad Gita, que é a canção do Senhor, que é exatamente o travamento da luta, né? Da belicidade das consciências que são passadas, literárias, de Arjuna e Krishna. E aí eu lhe pergunto, o yoga é uma religião ou ele é uma filosofia de vida? É filosofia, inclusive antemporal, porque ela não muda a sua originalidade, porque vai passando dos mestres para o discípulo, dentro daquela continuidade de respeito mútuo e de aprendizado. O mestre aprende com o discípulo e o discípulo aprende com o mestre. Então, a relação entre o mestre e o discípulo é uma relação de respeito mútuo. E a função do mestre é conduzir o aluno até o encontro dele com o mestre interior. Aqui no Ocidente, é evidente, nós temos realmente, por causa de outros dogmas e de outros conhecimentos, o yoga mais como uma busca de meditação, uma coisa mais
holística, de paz interior, mas na Índia ela é devocional. É Ela Bhakti. É, exatamente. Agora Ela é devocional, interessante. É uma religião e é Agora- uma filosofia também. É interessante nós percebermos que quando nós falamos de religiosidade no Oriente, é diferente de religiosidade no Ocidente. Por exemplo, o Dhyana, ele evoluiu e foi levado para a China através do Dharma, Daruma Dashi. Daruma Dashi, por sua vez, criou o Shen Oshan e virou o Zen no Japão. Então, a visão, por exemplo, da meditação é uma visão na qual o indivíduo vai estar bem, vai estar equilibrado e vai estar vendo-se internamente. Nós aqui do Ocidente, nós temos a visão diferenciada da concepção da religiosidade. Primeiro, porque nós não temos o Deus interno, né? Nós temos uma visão antropomórfica de Deus, né, que é a semelhança do homem. E ele, por sua vez, de uma forma empírica, de uma forma percebível pelo mundo do sentido, ele está no céu. O yoga, ele leva ao equilíbrio consigo mesmo? Exatamente. Porque ele, através dos exercícios, ele alinha os chakras. O pranayama é justamente isso, a absorção dessa energia vital. E o objetivo é buscar esse Deus que está dentro. Por isso a expressão Namastê. Namastê, eu saudo o Deus que habita no outro e que se identifica com o Deus que está em mim. Então a busca do yoga é essa busca desse indivíduo conceitual, totalmente condicionado a uma filosofia externa, para essa busca da autoconsciência, autorrealização, iluminação. A iluminação é quando a sua consciência está unificada com o todo, de uma forma plena e absoluta. Então, para terminar, Glória, Glória. Namastê, Namastê. para todos nós. Mas eu quero deixar minha consideração Então final pode aqui. deixar, fica aí à vontade. Eu vou deixar um pensamento budista. Encontrar o caminho é aprender sobre si mesmo. Aprender sobre si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo que existe no universo. É adormecer no próprio corpo e na própria mente. Agora sim, namastê para todos nós. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. O mar vai virar sertão ou sertão vai virar mar? Isso aí eu não sei. Talvez Antônio Conselheiro possa responder isso. E os cantoleiros, cantoleiros, né? Cantores por aí afora colocarão em prosa. O Ocidente vai virar o Oriente vai virar o Ocidente. Também não sei. Mas eu sei sim, e posso afirmar com certeza absoluta. Existe uma unificação entre Oriente e Ocidente, hoje em dia, que o faz cada dia mais ser um todo. Antigamente tinha-se a divisão das filosofias e das religiosidades orientais. Hoje existe muita coisa, principalmente aquelas que estão adentradas nas filosofias e das psicoterapias que envolve o Oriente. E uma delas é exatamente as técnicas do Qigong, que estão acopladas a toda a visão do taoísmo, em suas concepções de Lao Tzu, também na visão do Tao Te Ching e toda a visão de Confúcio e seus analectos, dos seus escritos.
é para falar sobre o Chi, em chinês, o Prana, em sânscrito, o Pneuma, em grego, e energia respiratória em português, que está aqui, Valfredo Borges, que é shiatsu-terapeuta, tuinaterapeuta, professor de Tai Chi Chi Kung, acupunturista e psicanalista. É um estudioso, é uma pessoa que faz da sua vida um eterno ato de respirar. Alexander Lowen falava dentro do contexto da formação da bioenergética baseada na sua visão neo-haitiana, que a respiração é a base. Respirando bem, a pessoa terá dado o primeiro passo para chegar na espiritualidade. Valfredo, é um prazer tê-lo aqui conosco. O que é o Chi e o que é essa visão da espiritualidade? Dentro da visão do orientalismo e dessa visão hermética que é característica sua. Em primeiro lugar, quero lhe agradecer pelo convite ao professor Dr. José Augusto Maciel Torre, além de ser professor de várias áreas dentro da áreas humanas, professor de artes marciais também, me ensinou muito e vem me ensinando, amigo, professor e irmão. E agora eu vou responder a sua pergunta. Professor, é o seguinte, o primeiro passo do homem a chegar ao nascimento é a respiração, é o ato de respirar. E esse ato de respirar, pelos ocidentais, tem uma prática da criança assim que nasce, coloca de ponta cabeça. Antigamente se dava uma palmadinha. E a questão do pulmão, eles estão colados, porque essa respiração, esse ato de respirar dentro do ventre, isso não acontece. Então, essa respiração é dolorosa, tanto é que a criança chora, é na hora de descolar o pulmão. E é o sopro da vida, né, dito por vários conhecedores da respiração. E o último ato do homem é parar de respirar. Primeiro ato, respirar, e o último ato, quando ele morre, quando ele falece, é parar de respirar. A respiração é tudo. Quando ela começa na criança, ela começa no baixo ventre, que é essa parte do abdômen, que nós chamamos respiração abdominal. É a expansão desse abdômen, que a criança faz isso muito bem. E nós, por questão de capacidade, até de não querer respirar, porque acha que deve respirar pouco, essa capacidade ela sai daqui do abdômen, vai para o diafragma, do diafragma passa para a parte superior, que nós chamamos de respiração alta, média e baixa. Essa respiração alta, ela é praticada geralmente as pessoas que têm dificuldade de lidar com as dificuldades, com o susto, e aí prende essa respiração, ela tem a aprender essa respiração. E a criança, por ser natural, ela expande esse abdômen. E o mais interessante é o seguinte, quando você envelhece, no processo do envelhecimento, você sai do abdômen e retorna para o abdômen. E nós temos que praticar o tempo todo a capacidade pulmonar de respirar na amplitude que ela vem da parte superior, passa pelo diafragma, com a expansão do abdômen, empurrando e expandindo e contraindo, fazer com que você inspire mais e aumente a capacidade respiratória para essa respiração que é o Chi, que é o Ki, ele se aprofundar e passar para
artérias, passar para as veias e posteriormente para os vasos que estão ligados à parte cerebral e à parte muscular. Aí tem que enriquecer e tem que fazer com que irrigue essa parte muscular. E a falta desse oxigênio faz com que esses músculos fiquem rígidos e, consequentemente, tem o ácido lático que causa essa questão da cãibra. Então, a falta de respirar. No caso aqui, quando eu cheguei, eu procurei fazer com que eu aumentasse minha capacidade de respirar. E essa capacidade de respirar tem pelas narinas. Nós temos alternado em 2 horas uma entrada de ar pela uma das narinas, que posteriormente a minha narina, com certeza, a esquerda ela está fechada e a minha narina direita ela está aberta. Você puxa, deixa ela expandir, descendo pela garganta, refrescando, indo até o abdômen. E posteriormente você segura como se estivesse tragando esse ar, esse oxigênio, adentrando no seu pulmão. E segura, inspira, tranquilamente você solta da mesma forma que está adentrando. Isso faz com que você respire bem, tenha a capacidade de controlar tanto o coração como o pulmão e todo o seu corpo e todo o seu ki. É engraçado, é interessante. A Idade Média, ela foi caracterizada por os pensares centrados numa visão teocêntrica. Eu não chamo teocêntrica, é eclesiocêntrica, ou seja, era todo voltado para o catolicismo. Quando adentramos na Idade Moderna, Renato Cartésio, conhecido por René Descartes, ele nos fala da res extensa e das res cogita, ou seja, da visão do corpo e da visão da mente. Essa concepção, no Ocidente, ela existiu até meados da década de 60. A partir da década de 60, começou a se ter outros pensares e acoplamentos, principalmente os acoplamentos orientais. O oriental, ele não tem a lógica ocidental. Ele, por sua vez, ele tem uma visão de que o corpo, a mente e o espírito é um só. O Ti é a respiração, o She é o espírito e o Jin é o corpo. Já é dito isso dentro do contexto do taoísmo. Essa colocação que você fez, Valfredo, vou chamar de você porque tenho intimidade para tal. Ela nos permite perceber que a respiração é a condição sine qua non para a evolução espiritual e a felicidade e o processo de ataraxia, ou seja, a paz interior do indivíduo? Com certeza. A questão da respiração ela é muito ampla e ela é estendida para vários pontos que você queira. Por exemplo, quando você chega em um ambiente que você diz que vai relaxar, você vai para determinados lugares que você encontra um ar puro, aproveitem e inspirar profundamente, porque eles têm capacidade de lhe alimentar com energias. Energia do Ki, energia do Ti. Então, a partir da respiração. Por exemplo, cada órgão ele tem seus tempos determinados e seu potencial do pico, do ponto mais alto da sua aplicação. No caso, o pulmão, ele começa a partir das 5 horas até as 7 horas. Nesse horário, alterna as narinas. Pode acontecer ou a narina esquerda ou a direita. Dentro desse intervalo, entre 4h30 e 5 horas, vocês podem observar que as duas narinas elas se abrem. Ela se abre para determinar qual uma delas que vai ficar e aí, consequentemente, vai se alternando. Por isso que a maioria das pessoas que têm crise asmática, elas têm, dentro desse período, entre 4h30 a 5 horas, essa indecisão do funcionamento do pulmão, e aí, como ele está em plenitude para se trabalhar, e aí acontece qualquer bloqueio, aí vem aquelas crises asmáticas, aquelas dificuldades que as pessoas têm a respirar. O que pode acontecer? Você tem que inspirar profundamente, aproveitar esse momento para conhecer a você mesmo, através da respiração. Você pode contemplar, você pode meditar, você pode sentir o prazer da respiração, porque não existe nada melhor do que você respirar profundamente. Até mesmo qualquer atitude que você tenha a tomar, todo o processo é respiratório. Você pode olhar as pessoas, quando você pergunta algo que ela vai responder, a primeira atitude que ela tem que tomar, inspirar.
inspirar para oxigenar. E aí você começa a ter essa intimidade. Quando você desce, você não tem necessidade de respirar. Muito pelo contrário, você pode até soltar a respiração e deixar descer. A subir, a fazer essa energia de você subir, você precisa de oxigênio para o cérebro. Se você subir sem respirar, pode acontecer a você ter uma falência, que é uma dificuldade de chegar ao oxigênio no cérebro e você sentir um branco. Então, isso é a falta da respiração. Eu acho engraçado que as pessoas, elas têm medo de respirar. Isso leva para o processo da visão espiritual também. Exatamente. Os orientais já sabiam disso. E nós temos vários processos de respiração. Por exemplo, se você fizer hiperventilação, que é uma respiração alternada e rápida, que isso é feito no Qigong? Qigong. Você pode fazer essa hiperventilação, que é da seguinte forma que faz no yoga. Os pranayamas, né? Exatamente. Essa hiperventilação pode levar a você a liberar substâncias, que dopamina, serotonina, que dão uma sensação de prazer e alívio. É isso que os grandes yogis fazem? Exatamente. Isso os faquires também? Isso. Quem não tem costume e fizer esse tipo de exercício pode ficar tonto. Mas ele lhe dá prazer. Aí, resultado, esse tipo de respiração, a mulher, quando ela está em estado de parto, ela tem o filho, ela faz essa hiperventilação que chama respiração cachorrinho. Observe o cachorro quando ele vai atacar o outro cachorro, quando ele vai brigar. O tipo de respiração que ele faz é essa respiração cachorrinho. E essa respiração é que a mulher também faz para ter o filho. E engraçado não é nada, essa respiração ela faz, libera essa endorfina, essa serotonina, que dá a sensação de prazer e alívio, retira a dor. E o processo da dor, que é o processo de dilatação, é o processo de expansão, para fazer com que essa criança nasça. Aí, em 5 minutos, porque ela não pode ser contínua, porque o cérebro, ela resiste bastante, interessante, a dor e o alívio. Ela sempre está ativa nessas duas coisas. No processo da dor, vamos dizer que a gente tem uma escala de 1 a 10. Não pode ultrapassar 10. Se ultrapassar 10, o cérebro desliga e aí você perde o sentido. Na mulher, ela tem esse processo de fazer com que ela alivie essa dor, para poder, mas a dilatação já houve, para poder expulsar e aí ela conseguir fazer aquelas respirações alternadas entre 4 minutos, em 5 minutos, em 10 minutos, até a criança a chegar a nascer. Então, essa sensação que você faz de respirar faz com que isso alivie suas tensões e suas dores. Por isso que tem um ditado que as pessoas falam assim: gemer sem sentir dor, que o gemido também é o processo de liberação dessa endorfina, essa serotonina. É por isso que a mulher fica parindo e rindo. É um negócio interessante. Veja bem, muito interessante quando você falou da concepção da Tentil, que é o nome chinês da acupuntura. É interessante, você sabe disso, que quando nós estudamos a acupuntura, você tem um triplo aquecedor. Exatamente. Não é isso? Aí o primeiro momento que você adentra no estudo, você pega o primeiro passo, que é o Zanjiang, zona média do tronco, compartimento supraumbilical da cavidade abdominal, que é exatamente aqui quando a energia adentra e você tem o surgimento do meridiano do pulmão. Ao nível da apófise estiloide do rádio, você tem a ligação com o intestino grosso. Quando você falou de uma teoria na qual nós... E não é nem uma hipótese, a resposta provisória pode ser modificada. É a teoria na qual o homem é um micro-organismo do universo. E que nós, durante os 24 horas do dia, não, 12 horas, do 24, né? 24 horas do dia, nós temos 12 meridianos, 12 circulação de energias e temos também a circulação de energia dos meridianos que não são pares, que são da frente e da trás, né? E vaso da concepção, vaso do governador. E, ao mesmo tempo, nós temos os nossos chakras. E tudo isso nós temos baseado no processo respiratório. Então, é sabido e é confirmado e é afirmado de uma forma bastante científica de que a espiritualidade, ela passa pelo ato de
respirar. Suas considerações finais, porque se fosse necessário, fosse possível que diga, eu volto atrás, nós ficaríamos aqui 2 horas. Com certeza. Inclusive, nós temos um projeto, vou divulgá-lo, porque essa figura, esse casal ímpar, que é o Jorge e a Anitta Guedes, já me permitiu fazer. Nós vamos ter cursos de Qigong e Tai Chi, né? E de outras terapias orientais que nós vamos colocá-los no portal do Jorge Guedes, né? E ao término, as pessoas que, por sua vez, conseguirem aprovação nesses nossos cursos feitos online, obterão um certificado em nível de extensão da Faculdade Einstein, na qual eu sou diretor. Então, suas considerações finais, porque a nossa produtora ali, quem executa não comanda, eu só faço executar, quem comanda é ela, e está ali ó, dizendo, ó, tá na hora. Eu tenho a dizer o seguinte, me fizeram uma pergunta, me diga uma palavra que você dá todo o contexto fechando e você tem um resumo do que você falou. Eu tenho a dizer que nós temos que buscarmos o equilíbrio. Na verdade, a homeostase, o equilíbrio interno. Você não pode dar uma coisa que você não tem, para depois você aplicar o equilíbrio externo. Eu tenho uma frase de Aristóteles, quando ele dizia, olhando para a balança, ele olhava para o meio, ele dizia que a gente tinha que buscar o caminho do meio. Não pode existir um peso e 2 medidas, um peso e uma medida. E alguém disse assim para ele, o caminho do meio é o caminho do medíocre. Ele disse o seguinte, quando o homem está entre a ignorância, entre a verdade e a razão, ele está em 2 vertentes, entre a mediocridade e a ignorância. Mas ele, quando falou o caminho do meio, ele estava buscando o caminho do equilíbrio, porque naquela época não existia a palavra equilíbrio. E hoje nós temos o equilíbrio e a flexibilidade. Quando você tem um caminho do equilíbrio, que você consegue inspirar naturalmente, você consegue fazer com que suas células se renovem naturalmente. Agora, o mais interessante, o oxigênio, ele demais, exageradamente, ele oxida as células. Mas ele no processo da não oxigenação, ela também oxida as células. Então você tem que fazer com que as suas células, você respire naturalmente, com equilíbrio, para que essas células se renovem naturalmente. Nós temos 4.800 células, em média, sendo renovadas todos os dias. Então tem que ter oxigênio, proteína, vitamina. Existia a homeostasia e a osmose, que é exatamente o equilíbrio dessas células, para faça com que elas se renovem naturalmente e que você viva na plenitude. Então, não pare de respirar, inspire profundamente, não há coisa melhor do que a respiração. Rapaz, você falou de Aristóteles, eu lembrei-me do homem medíocre de José Indieiro. José Indieiro, ele foi pai da psicopatologia na América Latina. E ele dizia que o homem tinha que estar dentro da mediocridade, ou seja, no meio. Ele não podia ser oligofrênico, imbecil, nem ser esquizofrênico, maluco. Ele tinha que estar no meio. Aí também me lembra da visão do Lubzan Rampa e da visão de Gurdjieff e de grandes pensadores, que nos diz que felicidade não existe, até tem música sobre isso, que existem são momentos felizes, mas a ataraxia, que é exatamente a paz interior gerado por um processo de bem respirar e espiritualidade, nos possibilitará estar sempre em paz. Ok. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Estamos aqui no Centro de Futebol Planeta Gol e vamos entrevistar aqui o professor Fabiano. Ele que tem graduação em Educação Física pela Faculdade FTC e faz um trabalho aqui de forma exemplar com crianças, educando-as e pondo-nas dentro de um contexto social. Professor, há quanto tempo existe esse trabalho maravilhoso aqui com crianças? A escolinha vem sendo realizada há 12 anos atrás e o nosso trabalho vem sendo cada vez melhor, expandindo os espaços, não só aqui, mas em vários outros lugares também. O dono é o professor Emerson Mateus, que já foi profissional de futebol, como pelo Bahia e vários outros clubes. E a escolinha
na verdade, a função dela não é só aprender a jogar o futebol, mas também realizar a educação, como também o desenvolvimento pessoal e profissional do atleta. O Emerson foi o goleiro, né? Emerson não, Emerson foi o jogador. Foi jogador de futebol? Ah, beleza. De que times foi? Ele foi pelo Ipiranga, pelo Bahia e também alguns clubes de São Paulo. Ah, pois não. Mas qual é o objetivo básico da escola? Ele faz um trabalho social e que envolve a educação das crianças, independente da classe social, né? Isso, com certeza. A nossa faixa etária de alunos é de 3 a 17 anos, então a gente procura sempre trabalhar cada aspecto específico da nossa área, né? Porque o futebol também não é só o aluno jogar o futebol, e sim ele ter a educação, ter o desenvolvimento para a qualidade de vida dele, e dessa forma a gente vem trabalhando para também, quem sabe, formar novos atletas quando se acham uma qualidade, não é verdade? Estamos aqui finalizando nossa entrevista com o professor Fabiano e no Centro de Futebol Planeta Gol, que esta postura dele, esse trabalho social que é feito, sirva de exemplo para todos nós que estamos envolvidos direto ou indiretamente com o esporte. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Yoga, e por sua vez, uma coisa é sabido por todos nós: yoga quer dizer união do corpo e da mente. E o codificador do yoga foi o Patanjali, depende da pronúncia em sânscrito ou em Pali. E para falar exatamente da visão Bhakti, visão devocional, Bhakti devocional, e falar exatamente do Patanjali, é que estamos aqui com Glória Gomes, essa figura fantástica, que é professora de yoga, é professora de Tai Chi, de Qigong, é acupunturista, é psicanalista, dirige a ala feminina lá da maçonaria. Não, é Maribel Barreto. Mas você está sempre lá. É uma pessoa que faz a parte toda energética. Inclusive eu quero entrevistá-la. Tá. E aí é uma pessoa assim, fantástica. Maribel está convidada. É uma fantástica, uma pessoa maravilhosa. Que vai nos falar sobre o que é Patanjali, o que é yoga e qual a importância de se ser um yogini, né? Bem, Patanjali, médico,
ou yoga. Lembro-me que em 1982, quando eu tive a oportunidade de conhecer De Rose, posteriormente eu escrevi até uma revista chamada Yoga e Massagem Oriental, 20 anos depois, ele criou uma celeuma nacional. Eu fui em São Paulo até o Cláudio Duarte, que escrevia para a revista Planeta, e ele me disse que o nome não era yoga, era yoga. Um riscão no O-G-A. Bem, se é yoga ou yoga, fica no ar, né? Aí vem a visão da semântica e a visão do sânscrito, que tem um alfabeto chamado Devanagari. Das escrituras sânscritas, ele codificou os aforismos hinduístas em Angas e numa tradução mais acessível, simples e prática do yoga, a mais acessível ao público, porque os Vedas, que é as formas que era transcrita os aforismos, eles eram em forma de hinos. Então ele deu uma linguagem mais simples e mais tradicional.